Isso aqui não é uma história sobre um futuro distante. Não. É sobre o agora, sobre uma jornada monumental que já começou. E ela está sendo construída, peça por peça, aqui mesmo, na Terra. Sabe, por décadas, Marte foi muito mais que um planeta. Foi uma ideia. Aquele pontinho vermelho no céu escuro, um farol, sabe? Um farol para os nossos sonhos mais ousados, aqueles de ficção científica. Uma coisa que parecia completamente inalcançável. Um mundo que a gente via mais nos livros, nos filmes, do que, de fato, em projetos de engenharia. Era um destino que estava lá longe, num futuro que parecia que nunca ia chegar. Só que alguma coisa mudou. Bem em silêncio, sabe? Lá nos laboratórios, nas plataformas de lançamento, a pergunta principal começou a mudar. Aquilo que parecia impossível começou a ter cara de inevitável. E a questão agora não é mais se a gente vai. A questão é quando. Pois é, a jornada para Marte não começa lá em cima, no espaço. Ela começa aqui, no chão. É quase um quebra-cabeça gigante, sabe? Uma mistura de engenharia de ponta, biologia, de sobrevivência e uma teimosia, uma determinação absurda para resolver problemas numa escala que a gente nunca viu antes. E o que a gente vê em ação é uma colaboração fascinante. De um lado, você tem a NASA, que é mestre na ciência de sobreviver por muito tempo no espaço. Do outro, empresas privadas revolucionando a tecnologia dos foguetes. E cada teste, cada protótipo é um passo. Um passo para uma viagem de meses, onde, olha, não existe plano B. Não tem resgate. A margem de erro é zero. Mas é aqui que mora o verdadeiro desafio, a escala. A gente não está falando de levar uma cápsula pequenininha. Não. A gente está falando de transportar uma infraestrutura inteira. Uma equipe, toneladas de suprimentos, ferramentas, tudo, por milhões e milhões de quilômetros. E tudo isso com uma precisão absoluta. E o caminho para chegar nessa precisão é um caminho, digamos, brutalmente honesto. Porque tudo, absolutamente tudo, começa com testes. Muitos testes. Testes rigorosos que, inevitavelmente, vão levar a falhas. E sim, muitas vezes, há espetaculares explosões. E cada uma delas é uma lição. Uma lição que custa muito caro. Mas é aqui que está o segredo. Cada uma dessas falhas não é um passo para trás, é um dado. Um dado importantíssimo, é conhecimento comprado do jeito mais difícil que existe. Sabe, nesse nível de engenharia, errar não é o contrário de acertar. Errar faz parte do processo de acertar. Ok, mas construir a máquina perfeita é só metade do problema. Talvez o desafio de verdade esteja na carga, tão frágil que ela transporta. O corpo humano. Afinal de contas, a gente não evoluiu para viver no vácuo do espaço, né? Longe da proteção do nosso campo magnético aqui da Terra, o corpo começa a sofrer um ataque silencioso. A densidade dos ossos diminui, os músculos atrofiam. E tem a ameaça constante, invisível, da radiação cósmica, que atinge cada célula do corpo. Isso é um problema que só a engenharia não resolve. É um desafio biológico na sua essência. E a diferença entre uma viagem aqui na órbita da Terra e uma jornada até Marte é gigantesca, é um abismo. Por exemplo, a perda óssea. Aqui perto é um risco que dá para controlar, é reversível. Lá se torna algo crítico, talvez permanente. O suporte à vida deixa de ser algo que a gente pode reabastecer e passa a ser totalmente autônomo. E a radiação? Bom, a radiação aumenta de forma exponencial. Mas vamos imaginar que a gente superou a viagem, que foi brutal. O desafio não acabou. Na verdade, ele está longe de acabar. Chegar lá é só metade da batalha. A verdadeira luta, a luta pela sobrevivência, começa na hora de botar os pés naquele mundo completamente novo. E Marte é um lugar implacável. A temperatura média congela até o gás carbônico. A atmosfera é tão fina que não protege de quase nada. E oxigênio para respirar? Praticamente zero. Não é um lugar para improvisar, sabe? Cada segundo de vida lá precisa ser milimetricamente planejado. É exatamente por isso que a gente manda os robôs na frente, os nossos batedores. Máquinas como o Perseverance, o Curiosity, eles não são só exploradores, eles são a nossa vanguarda. Eles estão lá analisando o solo, fazendo mapas, procurando por recursos essenciais como água congelada. Eles estão literalmente preparando o terreno para quando a gente chegar. E tudo isso nos leva ao próximo grande capítulo.
a ambição final que muda todo o sentido dessa jornada. Porque, no fundo, o objetivo não é só visitar Marte, é expandir a presença da humanidade. E essa ideia, essa única ideia, muda tudo. A mentalidade não é mais de visitar, a mentalidade agora é de permanecer. O conceito de ter uma base humana em outro planeta está saindo dos livros de ficção e indo direto para o topo da lista de prioridades da engenharia. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer criar hábitats que se sustentam sozinhos. Aprender a usar os recursos que já existem por lá, sabe? Tirar água do solo, produzir oxigênio da própria atmosfera de Marte. A meta final é transformar os primeiros exploradores nos primeiros habitantes. Tá, mas e quando isso vai acontecer? Bom, as datas exatas mudam um pouco, claro, mas o consenso geral aponta para o final da década de 2030, como a janela mais otimista para a primeira missão tripulada. E é importante entender, os testes de foguetes, as missões dos robôs que a gente vê hoje, isso não é só uma preparação, já são os primeiros capítulos dessa história. E quando esse dia chegar, o significado vai ser muito maior do que só tecnologia. Vai ser um ponto de virada na história da vida como a gente conhece. Pela primeira vez na história, a humanidade não vai mais ser uma espécie de um planeta só. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Se a nossa casa não for mais só a Terra, como é que isso vai mudar o jeito que a gente se vê, o nosso lugar no universo? O que, de fato, muda na definição do que é ser humano?